O quê? Tá brincando que pra descobrir todos os segredos da história eu preciso pular dentro desse buraco? Eu vou assistir o Hora do Enem. E roda a vinheta. Hora do Enem no ar, falando sobre história. Mas e aí, perdeu algum episódio? Relaxa, tá tudo lá no tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. É só se inscrever. Agora sim, chega mais, professor André Sampaio. Aê! E aí, Lange, Seja tudo muito- bem? Tudo bem, você, Obrigado, professor? tudo Seja ótimo. muito bem-vindo, viu? Vamos lá, a gente vai bater um papo sobre antiguidade. Vambora. Então, assim, o que a gente precisa saber sobre antiguidade, professor? Lange, a antiguidade é um período muito longo, Sim. né? Data mais ou menos do século VIII a.C., quando começam a surgir as primeiras obras do Homero na Grécia, e vai até o ano de 476 depois de Cristo, né? E o marco temporal para esse fim é a queda do Império Romano do Ocidente. É um tema que tem muita incidência no Enem, nem sempre pelo viés histórico, né? Muitas vezes pelo viés filosófico, com as obras dos pré-socráticos, do próprio Sócrates, do Platão e do Aristóteles, mas quando cai em história, as questões elas tentam transversalizar com temas que sejam cotidianos, sejam atuais. Nossa primeira questão fala sobre legislação na antiguidade. Então, qual a importância desse tema para hoje, para o Enem? Lange, essa é uma pergunta muito boa. Por quê? Porque é no mundo antigo que começam a surgir os primeiros códigos de leis, né? Nas civilizações existia muito a lei pela via oral, né? Existiam umas normas que as pessoas passavam oralmente umas para as outras, e durante o mundo antigo começam a surgir esses códigos normativos. O primeiro deles talvez tenha sido o Código Hammurabi, na Mesopotâmia, depois a legislação de Solon, na Grécia, até que chegamos em Roma com as 12 tábuas, que é o tema da nossa primeira questão, depois o Código Corpus Iuris Civilis, que data do período do Justiniano. Você chegou a tocar no conceito de cidadania. Tá ligado a isso, não tá? Tá sim, tá ligado a esse momento, né? É um momento em que as pessoas elas começam a decidir a vida política, principalmente em Atenas, de modo corporativo. As pessoas vão para a praça pública deliberar sobre as questões políticas, sobre as leis que regeriam aquela região. Então, professor, bora lá ver a questão? Vambora, pô. Tá aí, ó, questão 26 do Enem de 2013, caderno azul, primeira aplicação. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme os seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decênviros, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Lange, percebe nesse texto uma divisão aqui social, né, entre os patrícios, uma espécie de nobreza romana, né, e os plebeus, essa classe mais abaixo na pirâmide social. E o que o texto está falando para a gente? Que a ausência de uma legislação escrita prejudicava os plebeus. Em que sentido? A aplicação da lei ela não era, primeiro, sempre a mesma para todos, né, e, obviamente, os plebeus eles eram punidos com mais severidade dentro desse sentido. Sim. Isso é uma questão interessante para a gente discutir o próprio conceito de legislação, como se formam legislações, como se formam leis, né? Eu costumo dizer que o direito, na verdade, ele é uma construção social. Ele naturalmente nasce de tensões entre grupos, né? Sim. E esse caso aqui é um momento de codificação das leis. Eu vou transformar leis que eram orais, eram passadas de forma oral, em um código escrito, tá? Entretanto, isso não significa dizer que não há uma convivência, muitas vezes desarmônica, entre o código escrito e o código oral, as normas orais. E eu posso te dar alguns exemplos disso. Nos Estados Unidos, no século XIX, quando foram criados os códigos negros, os Black Codes, que são códigos de segregação racial entre negros e brancos no sul dos Estados Unidos. Naturalmente, isso era um código proibitivo
aos direitos civis dos negros, a liberdade de ir e vir, por exemplo, que eles tinham de frequentar determinados locais, correto? E, naturalmente, muitos protestaram contra a existência dessa lei. Como, inicialmente, era um grupo pequeno, que não tinha tanta adesão da sociedade, eles foram punidos, eles foram presos. Entretanto, com o passar do século XX, os movimentos negros conseguiram despertar e mobilizar a opinião pública de toda a sociedade. E aí o que aconteceu? Essa tensão social transformou o direito civil dos negros. Em 1964 foi aprovada a Lei do Direito Civil dos Negros. Então, assim, as leis elas tendem a responder às demandas sociais. Pode demorar, pode ser meio doloroso, né? Mas elas tendem a fazer isso. Resolver a questão, bora lá? Vamos lá? A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo descrita no texto esteve relacionada a... Repara, o que aconteceu aqui? Um grupo de plebeus, né, exigiu que as leis fossem escritas. Para quê? Para falar, ó, tem aqui, né? Exatamente. Para que eles tivessem acesso à redação das leis e para que as punições elas se assemelhassem às punições dos patrícios ou dos outros grupos sociais. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, o que a letra A fala pra gente? A letra A vai falar a adoção do sufrágio universal masculino. Sufrágio. Sufrágio é voto. Tá. A questão ela não está falando sobre voto, ela está falando sobre o fato dos patrícios manipularem a justiça. Sim. Beleza? Então, assim, o fato da redação das leis não significa dizer que os plebeus poderão votar, por exemplo, ou que o voto passará a ser disponível para todos. Futuramente, bem depois das 12 tábuas, os plebeus conquistam outro direito, né? Na República Romana, eram 2 cônsules, né? E futuramente os plebeus vão ter direito a uma cadeira dentro do consulado. Então, vai dividir entre patrícios e plebeus. Mas não significa dizer que todo mundo vai votar em Roma. Beleza? A letra B fala extensão da cidadania aos homens livres. Repara, se a cidadania aqui é o corpo dos direitos civis, né? E eles estão escritos, a partir de agora a punição não vai ser diferente para os grupos sociais. Certo. Perfeito? Então, o que acontece? Os plebeus que anteriormente não eram contemplados por esses direitos passarão a ser. Então, os homens livres em Roma, plebeus e patrícios, né, serão contemplados pelo mesmo Código Legislativo. Tá? Gabarito letra B. Letra B. Mas vamos para C, vamos olhar as outras? Vamos olhar. A letra C fala assim, ó, a afirmação de instituições democráticas. Bom, a gente não está discutindo aqui o conceito de democracia que, por exemplo, existe em Atenas e não é tão presente em Roma, tá? Na instituição democrática, várias pessoas podem participar a um debate, a uma deliberação sobre as leis. Não é o caso aqui. Existem as leis, elas foram confeccionadas pelo poder e agora elas vão ser escritas, né, e transmitidas pela via escrita, tá? Perfeito. Letra D, implantação de direitos sociais. Galera, direitos sociais é algo que você só pode falar no século XX. É a criação dos direitos trabalhistas e dos direitos humanos. Tá? Na antiguidade, o que você tem são direitos civis e direitos políticos. Beleza? Perfeito. E letra E, a tripartição dos poderes políticos, também algo muito comum a partir do século XVIII com o Iluminismo, né? O Barão de Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, que vai versar sobre a tripartição dos poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário, harmônicos e interdependentes entre si. Então, reforçando, gabarito, opção B. B. De bola. A extensão da cidadania aos homens livres. Esse conceito de cidadania mudou ao longo dos séculos? Mudou muito, porque a cidadania nada mais é do que o exercício dos direitos e deveres que os indivíduos têm ou exercem, né, na sociedade. E conforme vão sendo criados novos direitos ou regulamentados novos direitos, o conceito de cidadania se estende. Porque, por exemplo, hoje em dia, o conceito de cidadania ele é muito complexo, porque ele vai abarcar os direitos políticos, os direitos civis, os direitos sociais, trabalhistas, se for o caso, né, e os direitos humanos. Então, por exemplo, quando eu falo que em Atenas uma pessoa não era cidadã, significava dizer que ela exclusivamente não participava da vida política, que ela não tinha o poder de deliberar na ágora, naquele espaço público. Hoje em dia, existem vários casos de pessoas que podem votar, participam da vida política, mas não têm acesso ao exercício completo dos seus direitos de cidadão. Por exemplo, a gente fala muito de direitos humanos e as pessoas pensam muito, é o direito que você tem de não ser torturado.
Também, mas é o direito à moradia, é o direito ao lazer, é o direito à educação, é o direito à alimentação. Será que todos nós somos contemplados com todos esses direitos, né? Então há um conceito aqui de cidadania incompleta. Você pode participar de algumas coisas, né? Mas em outras, os seus direitos estão sendo cerceados. Bom, e é importante a galera ir lá no site da Unicef e ver os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É bom que você já fica ciente de tudo, né? Perfeito. Para quem quer mergulhar mais fundo nesse tema, história antiga, onde busca informação? Tem muitas videoaulas no YouTube hoje em dia, né? Eu, pessoalmente, faço parte hoje de uma plataforma digital, de leitura digital, que é a Árvore de Livros, são mais de 30 mil obras. Tem vários livros sobre antiguidade clássica, greco-romana, Mesopotâmia e Egito. Vários livros sobre cidadania, o ensino de história e cidadania. Esse é bem legal porque faz o caminho que a gente fez, né, da cidadania na antiguidade até o mundo atual, por exemplo, tá? A galera pode acessar www.arvoredelivros.com.br. Professor, agora o papo é sobre história africana. O que a gente precisa saber sobre essa história? Olha, Andy, são duas coisas importantes. A primeira é que todos os anos de 2009 para cá caiu uma questão sobre a história da África ou dos africanos no Brasil, tá? Mas eu acredito que a importância da história da África, ela não reside apenas, né, nesse caso específico no Enem. Em 2003, o Brasil aprovou uma lei, em 2008 essa lei foi reformulada, de obrigatoriedade do ensino de história da África e dos africanos no Brasil. Essa medida, ela tem como finalidade apresentar uma África diferente daquela do senso comum, né? A África que nós conhecemos, ou que pelo menos eu conheci quando eu era criança, com uma visão muito exótica e selvagem, muito fruto também da literatura do século XIX, dos viajantes europeus que iam para lá, apresenta uma África muito diferente da nossa realidade, da realidade africana, principalmente antes da chegada dos europeus. E, com certeza, essa lei tinha como objetivo diminuir a intolerância racial, o racismo dentro do Brasil. Quais são os principais aspectos que a gente tem que ter em mente quando a gente estuda a história africana? Então, o Enem ele é muito feliz porque os textos que a banca seleciona, eles são textos que normalmente quebram esse paradigma ou que quebram essa visão da África... da Uma memória visão africana, eurocêntrica. uma visão eurocêntrica da África e uma visão muito mecânica da própria escravidão, né? Então, o que a gente vai perceber? Que as questões sobre história da África, elas vão tender a valorizar e a demonstrar como era a África antes da chegada dos europeus. A gente vai começar a enxergar os impérios africanos, né? O poder dentro da África, as sociedades riquíssimas, super estruturadas, até mais estruturadas à sua época do que vários países europeus. E a mesma coisa vai acontecer com a história da escravidão, porque a história da escravidão ela foi contada no Brasil durante muito tempo sobre o prisma da violência e da exploração. Não é que o Enem ou que os autores que escrevam sobre escravidão queiram negar isso, não é isso. Eles querem mostrar um outro aspecto da escravidão, que é o indivíduo escravo. Aquele homem que, mesmo com a ausência da sua liberdade total, era um sujeito da sua vida. Ele tinha escolhas, ele resistia à escravidão, ele jogava o jogo que ele podia jogar dentro das suas limitações. Então a gente quer valorizar o indivíduo escravo. Bom, a questão que a gente vai ver agora é sobre o Império Africano do Mali. Conta um pouquinho pra gente, professor. O Império do Mali, junto com outros reinos, o Reino do Congo, o Império do Songhai, né, faz parte dessa pleiade, dessa miríade de impérios africanos. Tá? Como características, é um Estado centralizado, existe um imperador ali, existe uma hierarquia social muito forte, muito rígida dentro desses impérios, e eles são muito ricos. O Império do Mali era riquíssimo. Tem uma lenda, uma história, não vou chamar de lenda, perdão, né? Existe uma história, existe documentos que comprovam isso, que o imperador do Império do Mali, no século XIII, salvo engano, ele fez uma visita a Meca, porque esses impérios do norte da África, eles são impérios de religião muçulmana. Tá? Após a expansão do Islã no século VII, no século VIII, grande parte do norte da África aderiu ao islamismo. Então ele foi fazer uma visita a Meca, na Arábia Saudita. E reza, né, a história que a cidade de Meca, na Arábia Saudita, passou por uma inflação de 10 anos por conta da quantidade de ouro que o imperador levou do Império do Mali para a Arábia Saudita. Então são impérios riquíssimos, né? Absurdamente ricos. Tá? Então partiu questão, professor? Vambora! Tá aí, questão 46 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Professor, tá contigo. Vambora. No Império Africano do Mali, no século XIV, Tombuctu foi o centro de um comércio internacional onde tudo era negociado: sal, escravos, marfim e etc.
Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia e matemática, além de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombuctu pode ser percebida por meio de um velho provérbio: o sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu. Olha que texto maneiro, né? Sim. Eu estou falando de uma cidade que existe até hoje, né? Hoje passa por vários problemas, a gente vai discutir isso mais à frente, mas que foi um centro cultural africano, através da universidade ou mesquita, se a gente preferir, de Sancoré. Estima-se que no século XIV, que ele está falando ali, essa universidade ela tinha mais ou menos 50 mil estudantes. Olha que bizarro. Olha isso. Né? Muito grande, né? Paris não tinha essa quantidade de pessoas na mesma época. Né? Então, foi isso que eu quis mostrar quando eu falei que eram cidades mais estruturadas do que, por exemplo, as cidades europeias. E não é dito, né? Exato, a gente não sabe, não tem exato. acesso a essa informação. Exato. Ou pelo menos não tinha, né? tinha. O Enem ele fez esse movimento também de descortinar uma nova África, né? De alimentar uma nova África nos estudantes. O texto está falando que a cidade ela é um centro de um comércio internacional. Sim. Só a partir daqui, o que a gente já deduziu? Que Tombuctu era um ponto de ligação entre o norte, de onde vem, ele fala, né, o sal, né? Sim. O ouro vem do sul, e Tombuctu está ali naquele centro, né, alimentando a intelectualidade daquele território. Sim. Beleza? Beleza. Então, a partir daqui, a gente já imagina que é uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera, né? E é a capital do Império do Mali, tá? Depois vira a capital do Império do Songhai, quando o Império do Mali entra em declínio e o Império do Songhai toma essa região. É uma região de muitas disputas, de muitos conflitos. Uma região importantíssima, então. Isso, só de saber disso. É claro, todo mundo tem muito interesse. É isso aí. Tá? Vamos lá. A questão fala assim, ó. Uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era o: letra A, isolamento geográfico do Saara Ocidental. Aqui, a gente precisa de uma localização geográfica, tá? Sim. O Império do Mali, ele fica no noroeste da África, ele fica na África Ocidental, na parte norte, tá? E Tombuctu é uma cidade interiorana, tá um pouco abaixo do Saara, tá? Então, o que você percebe pelo texto? Se o sal vem do norte e o ouro vem do sul, obviamente a cidade não está isolada, concorda comigo? Né? Não há um isolamento geográfico nesse sentido, é um ponto de conexão, né, entre as duas extremidades da África. Beleza? Então você descarta a letra A. A letra B fala assim, ó: exploração intensiva de recursos naturais. Pelo amor de Deus, no século XIV não existe exploração intensiva de nada. Por quê? Porque a exploração intensiva, por exemplo, agropecuária extensiva, é quando você dispõe de muitos recursos para produzir muita coisa, né? Não é o caso das civilizações modernas. Sim. Tudo bem? Beleza? Perfeito. Letra C. Posição relativa nas redes de circulação. Opa, o que o texto falou pra gente? Que é a cidade que conecta o norte e o sul. Sim. Não é? Isso é interessante. Então, faz todo sentido que a letra C esteja certa. Mas vamos ver as outras? Bora. A letra D fala assim, ó: tráfico transatlântico de mão de obra servil. Ah, isso é interessante de falar. Obviamente, já existia escravidão desde o mundo antigo, né? A gente falou de Grécia e de Roma, já existia escravidão. André, já existia escravidão na África? Já. Mas era um tipo de escravidão que nós brasileiros não conhecemos. Tá? Não é a que a gente recebeu. Não tem absolutamente nada a ver. Porque, por exemplo, castigo físico na África tem? Não. Ele é escravo porque ou o lugar que ele vivia perdeu uma guerra, ou porque ele está endividado com alguém, como na Antiguidade Clássica, né, em Roma, por exemplo, ou tem ainda um outro caso que acontece em alguns impérios e alguns reinos africanos, que quando o indivíduo ele sente que vai ficar endividado, por exemplo, a produção dele, a plantação dele sofreu alguma coisa, ele não vai conseguir produzir, ele vai se endividar. Ele vira para o seu rei e fala: me escraviza. Uhum. Aí a dimensão do trabalho também é diferente, porque quando eu falo escravo aqui no Brasil, você já associou que ele está trabalhando na lavoura de cana, na lavoura de café. Nos reinos africanos, escravo, ele se comporta mais ou menos como na Grécia Antiga, né? Ele trabalha, nesse caso aqui, em funções administrativas para o Estado. Então ele vai trabalhar num conselho, ele vai trabalhar fazendo algum tipo de trabalho que não tem a ver com uma superexploração embaixo de sol. Física. Exato, exato. É muito diferente da noção de escravidão no Brasil. Tá?
A segunda coisa importante é que quem inventou o escravismo, no sentido de um comércio estruturado de escravos, foram os portugueses. E se eu estou falando do século XIV, os portugueses ainda não estão presentes na África e ainda não são capazes, obviamente, de dispor, né, da estrutura para realizar esse tráfico transatlântico, né, Brasil-África, por exemplo. Perfeito. Beleza? Tranquilo? E a letra E, competição econômica dos reinos da região. Isso aí também é interessante de falar. Hoje em dia, né, a partir do século XVIII, século XIX mais precisamente, os países eles competem economicamente, há essa competição. Até esse século, século XIX, a competição ela até existia, mas ela não era econômica, ela era militar, ela era por poder, né? E poder nessa época é medido por terra, pelo tamanho da sua terra. Então são disputas territoriais e não disputas econômicas, beleza? Fora isso, o texto ele também dá uma ideia de integração, né? E não uma ideia de disputa. Por isso, gabarito, letra C de casa. Posição relativa nas redes de circulação. Nas redes de comércio. Professor, o ensino de história africana nas escolas já é uma realidade? Os livros didáticos, os materiais, eles já atendem à nova lei, tá? Mas o funcionamento real, ele ainda é meio precário, né? Muito porque a história ela acabou assumindo para si uma responsabilidade que não é dela sozinha, né? Por exemplo, os professores de literatura. Quais autores africanos eles estão trabalhando? Estão trabalhando Mia Couto? Estão trabalhando o Agostinho Neto? Estão trabalhando a Chimamanda Ngozi, por exemplo, que é famosíssima hoje em dia? Então, os textos literários africanos, a realidade africana, ficou a cargo dos professores de história, né? E é um caminho muito difícil, porque o ensino de história ele ainda é muito abrangente. Não estou tirando a nossa responsabilidade, não. Claro. Há problemas de formação também, né? A gente tem que se aprofundar, a gente tem que se dedicar a estudar essa história revisionista da África, que é muito bonita, que é muito bela. O Enem ajudou bastante nisso. E chegou a hora dele, que já está fazendo história, o nosso momento Pop Prof. Os antigos nos deixaram a filosofia e a matemática. Isso é que chamam de presente de grego? Que isso? Presente maravilhoso desse. A matemática é uma ciência maravilhosa. Nos ajuda a raciocinar, a atravessar a rua, a medir a distância dos carros, a gente não morre atropelado. Bom, os deuses da mitologia romana foram inspirados na mitologia grega. Não rolou nenhum plágio mitológico ali, não? Normalmente as religiões politeístas, né, elas trabalham com os mesmos elementos, e aí, né, por vezes parece plágio mesmo. Pelo amor de Zeus! Não, jamais faria isso com os romanos. Os planetas do sistema solar receberam nomes de deuses romanos. Sim. Exceto Urano, que é grego. Foi uma estratégia para agradar gregos e romanos? Com certeza. A sociedade é greco-romana, né? Tem que contemplar a todos. Mas e a Terra? Pois é, e a Terra? Fica aqui a minha pergunta. Eu que perguntei, pô. A Terra tá ali para agradar geral. Terráqueos. Perfeito. E esse foi André Sampaio aqui no nosso Momento Pop Prof. Agora, para quem quer saber um pouco mais, professor, gostou do assunto, falou, caramba, eu quero saber um pouco mais sobre a história africana, onde busca informação? Poxa, eu vou ter que recorrer novamente à minha amada árvore de livros e citar o livro A História da África e dos Africanos, né, do Paulo Visentini. Inclusive, é muito curioso, porque quando você pega o edital do Enem para ler, e quando eu falo que isso aqui cai todo ano, é porque está num ponto do edital, né? A História da África e dos Africanos no Brasil. Né? E esse livro é maravilhoso, tá? Fora isso, um filme de 2015 chamado Tombouctou, que fala exatamente sobre a cidade, sobre o momento que ela passa atualmente, né? É um momento muito triste, porque a cidade ela foi invadida por várias organizações fundamentalistas islâmicas, por exemplo, o Boko Haram, e eles incendiaram milhares de documentos, quebraram mausoléus. Então, hoje em dia, a cidade ela é um patrimônio histórico, cultural em perigo. Professor, muito obrigado. Eu te agradeço mesmo demais de vocês. Essa aula maravilhosa. Volte sempre, professor. Sempre que vocês me chamarem. É isso aí, tá combinado. Hora do Enem fica por aqui, então até a próxima. Cara, está coçando, tem uns 10 minutos.